Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu venho aqui falar sobre o livro Os Três e o Quarto Dia, da Sarah Lotz. Os Três eu já tinha comprado e lido faz alguns anos, antes de eu ter canal no YouTube, eu acho. E o Quarto Dia eu recebi agora da editora Arqueiro. E o Quarto Dia é meio que a continuação de Os Três, mas são histórias independentes, são livros que não tem muita relação. Quem lê Os Três vai perceber alguns detalhes importantes aqui em Um Quarto Dia, que tem relação com os eventos desse livro, mas é aquilo, você não precisa ter lido um pra ler o outro. Se vocês quiserem realmente entrar nesse mundo criado pela autora, eu recomendo que vocês leiam Os Três e depois leiam Um Quarto Dia, porque as coisas vão fazer mais sentido e aí vocês talvez vão entender um pouco do que tá acontecendo aqui. Sim, talvez vocês entendam um pouco. E é isso mesmo, vocês vão ler 2 livros pra talvez entender um pouco do que está acontecendo aqui. Mas eu não vou dar nenhum spoiler sobre nenhum dos 2 livros, então podem assistir tranquilos. De qualquer forma, se vocês tiverem interesse em comprar qualquer um dos 2 livros, eu vou deixar os links da Amazon aqui na descrição. E comprando por esses links, vocês ajudam muito o canal a crescer, então não deixe de dar uma olhada aqui embaixo. Mas vamos começar com Os Três, que foi o primeiro livro a ser publicado e que vai nos contar a história da Quinta-feira Negra, que aconteceu em 2012. E neste dia, 4 aviões caíram quase no mesmo instante em diferentes partes do mundo. Existiam apenas 4 sobreviventes, um em cada avião, sendo que 3 eram crianças, que sobrevivem de maneira completamente inexplicável e saem do acidente praticamente ilesas, apesar de apresentarem algumas mudanças comportamentais. E o quarto sobrevivente é uma mulher adulta que sobrevive pouquíssimo tempo após a queda do avião, mas consegue deixar uma mensagem muito misteriosa no celular, dizendo algo sobre um menino e pedindo que vigiem as pessoas mortas que estão vindo pegá-la. Logicamente, quando a encontram, ela já está morta e só encontram esta mensagem no celular, por isso souberam que ela sobreviveu à queda. Mas enfim, o desenvolvimento do livro é feito a partir de recortes de jornais, entrevistas e partes de reportagens. Algo bem jornalístico, como se fosse um compilado feito por uma pessoa que decidiu reunir todos os relatos sobre a Quinta-feira Negra. Tudo é muitíssimo misterioso aqui, o livro tem pouco desenvolvimento e é difícil encontrar algum sentido no que está acontecendo. Eu não vou me estender muito sobre esse livro, mas a sensação que eu tive anos atrás quando li a história foi de que a autora tinha uma sinopse incrível e que decidiu apenas pegar tudo e jogar no lixo. O livro inteiro não vai muito além da sinopse que eu acabei de contar aqui pra vocês. Não tem muita coisa acontecendo. No final, algo acontece de forma inesperada e o livro acaba sem te dar respostas. É possível criar algumas teorias sobre o livro, mas ainda assim tudo é muito nebuloso e nada teria muito sentido pra acontecer. Como vocês podem perceber, eu terminei meio que odiando o livro, mas os dias passaram, os meses passaram, os anos passaram, e foi um livro que nunca saiu da minha cabeça, por mais que eu não tivesse gostado nem um pouco. O final do livro te deixa frustrado, porque você chegou até o final e não encontrou o que queria, mas também te deixa muito intrigado com o que está acontecendo aqui. Porque na maioria dos livros, por mais que você tenha algumas pontas soltas, existe certo tipo de sentido para aquilo. Mas aqui a sensação que eu tive foi que a autora jogou a história e encerrou o livro. Só que todos os acontecimentos desse livro são muito esquisitos. Eu acho que isso foi o que mais me intrigou aqui. Mas agora vamos falar sobre O Quarto Dia. Assim que eu vi esse livro, eu lembrei dos Três, e por mais que eu não tenha gostado da história, na hora eu disse que leria O Quarto Dia, pra tentar entender a escrita da autora e ver se teria algum sentido nessa história aqui, ou se ela seria completamente louca como Os Três. Mas diferente do primeiro livro, que eu peguei esperando uma trama super elaborada e super bem explicada, nesse livro eu já comecei a ler sabendo um pouco o que esperar da autora. Aqui nós vamos conhecer o cruzeiro O Belo Sonhador, que é um cruzeiro de Réveillon que está acontecendo da virada de 2016 para 2017. O cruzeiro é bem grande, com mais de 2.000 passageiros, apesar de não ter uma reputação tão boa assim. Tudo está correndo muito bem, até que na véspera de Ano Novo e quarto dia do cruzeiro, o navio sofre uma pane muito estranha que os deixa à deriva no oceano. Eles ficam sem energia e sem comunicação nenhuma com o exterior, e é certo que algo muito estranho aconteceu, mas ninguém sabe o que.
As coisas vão ficando cada vez mais tensas dentro da embarcação conforme o tempo passa, não apenas porque algumas coisas estranhas acontecem, há suspeitas de que algo sobrenatural pode estar acontecendo, vou deixar isso no ar, mas as pessoas também começam a se sentir confinadas e passar por situações extremas de infraestrutura, e as suas necessidades básicas começam a não ser mais tão bem atendidas, então todo mundo começa a entrar num nível de estresse muito grande e conflitos começam a surgir. Os passageiros também não recebem muitas informações do capitão, isso faz com que eles fiquem mais nervosos ainda, sem saber o que está acontecendo. Eles tentam sempre manter tudo sob controle, dizendo que está tudo bem, dizendo que as coisas vão voltar a funcionar em breve, mas as pessoas começam a perceber que, na verdade, as coisas não estão voltando a funcionar. Sem contar que o tempo passa e eles vão tendo cada vez mais a sensação de que eles são a única embarcação no oceano naquele momento, porque não surge sinal de resgate, não surge nenhum sinal de aeronaves ou helicópteros ou outra embarcação próxima. A história é narrada pelo ponto de vista de vários personagens que estão dentro do navio, e existem dois fatos muito importantes a serem mencionados que vão fazer total diferença na história. O primeiro é que, pouco antes da pane no navio, ocorreu um crime que levou uma passageira à morte. E o segundo é que existe uma médium famosa dentro do navio que reuniu ali alguns de seus seguidores para criar uma apresentação na qual ela entraria em contato com os falecidos entes queridos dessas pessoas. E essa médium vai ter função fundamental no livro, ela influencia muita coisa que acontece e também parece ter sofrido algum tipo de impacto psicológico no momento da pane do navio. As pessoas são submetidas aos poucos a condições muito precárias, tendo embates constantes sobre sua fé e sobre como seguir são em um lugar tão insano. Todo mundo vai ser levado ao seu extremo e ninguém sabe mais se pode confiar em sua sanidade e no que pensa estar presenciando. Junto a esse problema, se não fosse suficiente, aos poucos surgem indícios de que um vírus está se espalhando entre os passageiros e as pessoas estão ficando doentes. Mas enfim, é muita coisa junta acontecendo. Alguns dizem ouvir coisas inexplicáveis, ver fantasmas, alguns dizem que a garota morta está assombrando o navio. Mas quem será que está certo nessa história? Ou será que existe alguém certo? Eu achei que a história se iniciou de maneira bem lenta e aos poucos foi se acelerando conforme algumas coisas aconteciam. Em contraste com a falta de acontecimentos do início do livro, o final joga um monte de informação desconexa em cima do leitor e se encerra de forma abrupta para te deixar imaginar o que pode ter acontecido ali. Uma questão muito abordada em ambos os livros é sobre o quanto a nossa mente pode ser influenciada em determinadas ocasiões, o quanto algo ou alguém pode nos fazer imaginar estarmos sentindo, vendo ou presenciando coisas. A autora joga muito com alucinações, loucura e sobrenatural, sem explicar muito bem em qual situação ou quando cada um deles está presente. O que me parece, ao fim dessas duas leituras, é que a Sarah Lotz está criando uma grande teoria da conspiração a partir de várias histórias que aos poucos vão se complementando e ajudando as pessoas a criar teorias sobre o que está acontecendo. A autora revelou em uma entrevista que pretende sim criar um terceiro livro para essa série, que será a origem dos acontecimentos desses dois livros e que teoricamente irá explicar o que está acontecendo e fechar as pontas soltas, que são quase todas, na verdade. E apesar de ainda não ter nem previsão de data de publicação, eu fico muito feliz com isso, porque ao final desses dois livros eu realmente estou morrendo de curiosidade para entender o que está acontecendo. O quarto dia menciona alguns fatos que aconteceram em Os Três, e o quarto dia tem bem mais explicação do que esse, ainda que não seja muita. Ao terminar esse livro, eu percebi que algumas poucas informações foram acrescentadas sobre o que está acontecendo com o mundo, e por já ter lido Os Três, deu pra perceber nesse livro algumas falas de alguns personagens, algumas situações bem breves que tinham relação com esse livro. Ou talvez eu esteja viajando aqui mais uma vez, mas na minha cabeça tudo está interligado. Então esse livro pra mim foi muito menos nebuloso que Os Três, ainda que deixe muita coisa no ar, e eu não terminei de ler odiando o livro. Muito pelo contrário, eu terminei criando várias teorias e querendo conversar com alguém que tivesse lido também. Estou muitíssimo ansiosa pelo terceiro livro, eu espero que ela não demore tantos anos para lançar. Mas ao mesmo tempo que eu estou ansiosa, porque eu quero entender toda essa loucura que acontece aqui,
Não é aquele tipo de livro que você fica desesperado pela continuação porque ele terminou de maneira inesperada e deixando um cliffhanger para o próximo livro. Não tem cliffhanger nenhum, as histórias, como eu disse, começam e terminam e são independentes umas das outras. Mas tem alguma coisa muito esquisita nisso aqui, e eu quero entender que coisa esquisita é essa. Eu acho que recomendar esses livros é um pouco complicado, porque depende muito do que você gosta e do que você espera. Como eu disse, eu terminei esse livro aqui odiando, mas hoje em dia eu até pretendo reler pra ver se eu encontro algumas brechas, algumas coisas que passaram despercebidas, talvez. E eu acho que se você gosta de histórias loucas, histórias muito fora do comum, histórias que te deixam pensando, e até mesmo teorias da conspiração, se você quer terminar uma história e ficar confabulando sobre o que pode ter acontecido, esses livros são bem interessantes. Mas se você quer uma história com começo, meio e fim, uma história que te explique o que está acontecendo, ou uma história de terror propriamente dita, eu não recomendaria esses livros. Por isso eu acho que varia muito do que você está esperando e do que você pretende encontrar nessas histórias. Vocês estariam dispostos a ler 2 livros sabendo que provavelmente vocês vão terminar sem ter entendido tanta coisa assim? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já leram um desses livros, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês concordam com a minha opinião ou não. Se vocês gostaram do vídeo, é claro, não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.